Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, povo de Israel. Amém, glória a Deus. Para quem não sabe, meu nome é Marcos Vinícius, o dele é só Vinícius. Então eu chamo ele de Xará e ele me chama de Xará. Mas não chama ele de Marcos, só de Vinícius, né? É isso aí. Eu gosto mais dele. Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a Deus pela oportunidade de trazer a palavra essa noite. Da Carolina, da Cris, e treinado por a gente ficar à vontade do Senhor pelas nossas vidas. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu peço que você deixe a sua Bíblia por enquanto aí no ladinho, que nós não vamos ler o tema principal dessa mensagem. Eu vou ler um pouco adiante, tá? Os versículos que eu vou ler aqui, eu vou abrir minha Bíblia, eu imprimi no computador aqui, eu vou lendo. Eu quero que a igreja preste bastante atenção. Eu gosto da história de Israel, eu sempre falo isso. E eu sempre encontro coincidências, eu sempre encontro aplicações da história do povo de Israel nas nossas vidas. Mas eu gosto também de contextualizar a história do povo de Israel para que nós possamos entender e fazer um raciocínio. E logo mais adiante, não mais do que 15 minutos, aí eu entrarei na mensagem dessa noite. Vou ler o versículo e, por hora, eu gostaria de falar de um benjamita. Não um Benjamim, figura bonita. É um benjamita. Um benjamita é um homem nascido na tribo de Benjamim. Mas que país é esse? Que tribo é essa, Benjamim? Como nós todos sabemos, o Senhor fez uma promessa para o seu povo. Ele fez uma promessa para Abraão, tirando ele do meio da parentela dele. E essa promessa se cumpriu. Desde Abraão até Isaac, em Jacó dos seus 12 filhos, que são as 12 tribos, que constituiu o povo de Deus. O povo que entrou na terra prometida, o povo que entrou em Canaã. Depois do dilúvio, o Senhor, através da vida dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, multiplicou a terra. Ele multiplicou a terra separando esses 3 homens, Sem, Cã e Jafé, para que a promessa dele fosse cumprida nas nossas vidas. E a partir de Sem, veio a árvore de Abraão. 8 ou 10 gerações. Um dos patriarcas, chamado Eber, trouxe o nome de hebreus para o povo do Senhor. Houveram outros patriarcas. Nós poderíamos ser chamados de, talvez, abramitas, por sermos filhos de Abraão, mas não sei porque convencionou-se que o povo de Deus seria chamado de hebreu, por causa de Eber. E o povo hebreu, ele foi separado para o Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor. E nós vemos na história de todo o povo hebreu, e aqui nós podemos denominar que Benjamim, a tribo de Benjamim, é o povo hebreu, é o povo de Israel, é o povo israelita. E um pouco mais adiante nós vamos ver que a tribo de Benjamim, ela se fundiu com outra tribo, e ele foi denominado também como judeu, ou como Judá. Então são vários nomes, são várias, às vezes até nomenclaturas e várias fases da história do povo de Israel que chega até a confundir um pouco nossa cabeça. Quando nós vemos lá em Israel o povo de Deus sendo perseguido, e até hoje eles são e nós somos, nós ouvimos muito aquela denominação, o antissemitismo. Por que o antissemitismo? Porque o anti-sem são contrários a toda árvore genealógica de Sem. Então nós, como filhos de Abraão, nós somos semitas. Então quando acontece algum fato em Israel, quando acontece uma guerra, quando acontecem as coisas que nós vemos com o povo de Deus desde a antiguidade até hoje, isso mexe também com nós, porque nós somos o povo israelita, nós somos o hebreu, nós somos o israelita, nós somos judeus, nós somos descendentes da tribo de Judá. E eu escolhi um homem benjamita, esse homem da tribo de Benjamim, para falar para vocês nessa noite. Mas antes eu queria falar um pouco de algumas características da tribo de Benjamim. Benjamim era o filho mais novo de Jacó com Raquel.
Jacó teve 4 mulheres, 2 mulheres e 2 concubinas, onde ele teve 13 filhos, 12 homens e 1 mulher. E a tribo de Benjamim foi o último filho dele. Foi o filho da mulher com que ele mais amou. Foi o filho da mulher com que ele lutou. Trabalhou 7 anos sem ganhar, depois teve que trabalhar mais 7 para tê-la para si. A tribo de Benjamim ela tem umas características bem interessantes, porque dela vieram homens importantes para o Velho Testamento e homens importantes para o Novo Testamento. Um dos homens foi o próprio primeiro rei de Israel, rei Saul. E eu vou ler aqui, você não precisa abrir 1 Samuel 9, 1 e 2. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, filho de um homem de Benjamim, um homem poderoso. Ele tinha um filho, cujo nome era Saul, moço, e tão belo entre os filhos de Israel, não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Nós vemos aqui uma pessoa importante, que veio da tribo de Benjamim, que liderou o povo de Deus. Outra personagem importante da história de Benjamim foi Eude. Quem se lembra daquela história de Eude? Ele foi levantado para livrar o povo de Israel. Ele esteve ali com o rei de Eglon. Ele entregou ali para o rei de Eglon profecias. Ele entregou ali, e em dado momento ele falou assim: agora, rei, eu preciso te entregar algo especial. E aí ele pediu para os seus filhos que saírem ali do local, do trono, da sala do trono onde ele ficava, e Eude ficou a faca na barriga do rei de Eglon. E aquele homem ele era muito obeso, e a faca entrou, e ele faleceu ali mesmo. Os seus súditos não entraram na sala logo após a saída de Eude, porque achavam que ele estava ali fazendo as necessidades dele, ou que ele ia descansar. Quando ele foi achado, já era tarde. Mas esse foi um homem levantado pelo Senhor, um libertador levantado pelo Senhor, para livrar o povo dele das mãos daquele rei, ficando aquela espada na barriga. Ali na região de Benjamim, também existem até hoje algumas cidades, e na época muitas cidades importantes fizeram parte desse território. A própria cidade de Jerusalém, cidade de Jericó, cidade de Betel, várias cidades que nós vemos importantes na Bíblia para aquela época e até os dias atuais fizeram parte da tribo de Benjamim. Quando houve a divisão das tribos, e aí eu vou fazer só um parênteses para vocês entenderem que quando nós tivemos em Israel os 3 reis, Saul, Davi e Salomão, após a morte de Salomão houve a divisão das tribos. E quando houve a divisão das tribos, eles soltaram sortes, eles sortearam a herança do Senhor daquelas terras entre as tribos, entre as 12 tribos. E a tribo de Benjamim ficou ali entre os filhos de Judá e os filhos de José, que é Manassés e Efraim. Ou seja, ficou as tribos do Senhor, na região era dividida em tribos do norte e tribos do sul. Então Benjamim, Judá, Manassés e Efraim ficaram na tribo do sul. E isso nós vamos ver ao longo da história, que com a dispersão das tribos do norte, só sobraram as tribos do sul. Então eles ficaram numa região privilegiada. Eles ficaram numa região próxima a Judá, próxima a Manassés e Efraim. Então eles tinham uma boa localização, eles tinham cidades importantes, eles tinham pessoas importantes, eles eram homens guerreiros. Os homens da tribo de Benjamim eram arqueiros, eles utilizavam arco, flecha e funda para as guerras. Ou seja, eles eram homens de guerra, eles eram homens preparados para a guerra. E devido a essa proximidade que eles tiveram ali com Judá, eles
estreitaram o relacionamento, formaram uma aliança entre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Isso está escrito em 2 Samuel 19. E essa aliança ela continuou por anos e anos. Após os exílios que o povo de Deus passou, essas duas tribos formaram uma grande nação. Então, as tribos do norte foram dispersas, só sobrou a tribo do sul. Depois do exílio assírio e babilônico, se formou ali a nação do povo de Israel, a nação judaica. Vou ler aqui em Esdras. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então, igreja, essa aliança que foi feita despertou o povo de Deus a edificar uma casa para o Senhor em Jerusalém. Então nós vemos que depois de toda a história que vocês conhecem do povo de Deus, desde o Egito, quando Moisés foi levantado para libertar o povo, os 40 anos de deserto, mais 7 para a entrada na terra prometida. Depois o povo pediu um rei para o Senhor. Veio Saul, veio Davi, veio Salomão, veio a divisão das tribos, veio os exílios, o povo disperso, mas o Senhor, Ele levantou o povo remanescente, que foi edificar uma casa para eu adorar. Aleluia. Essa é a tribo de Benjamim, é a tribo do homem que eu quero falar. Diante de tudo que nós vimos aqui, esse hebreu, esse benjamita, essa tribo formada agora por um povo, que também pode ser chamado, como eu disse, de judeu ou de israelita, a gente vê que essa tribo não é uma tribo qualquer. As tribos do norte foram extintas, elas sumiram. As tribos do sul, Judá e Benjamim, se uniram para continuar servindo ao Senhor, para continuar adorando ao Senhor. Então essa não é uma tribo qualquer. Essa tribo tem tradição. Essa tribo formou muitas pessoas, como eu disse, importantes para o povo de Deus. Essa tribo, ela formava pessoas com alto grau de instrução a respeito da Torá, a respeito das leis. Essa tribo tinha conhecimento dos profetas, dos salmos, de todas as tradições judaicas. Essa tribo era uma tribo diferenciada. E quem nasce na tribo de Benjamim, conhecendo a Torá, conhecendo a tradição messiânica, porque os profetas eles já anunciavam a vida do Senhor Jesus. E quem conhece a Torá e lê na Torá as profecias acerca de Jesus, com a tradição que eles têm, com o conhecimento que eles têm da lei, por meio de mestres, de doutores, esse povo tinha tudo, sabe? Tinha tudo, irmãos, para ser tudo. Esse homem ao qual eu vou falar daqui a pouco, ele tinha todo esse conhecimento. Eu fiz essa contextualização para vocês verem por onde esse homem andou, por onde esse homem estudou, o que esse homem fez. E ele tinha conhecimento o suficiente para reconhecer em Jesus o Messias, o Rei das Nações. Eu vou citar um exemplo, eu acho que agora vocês já vão matar quem eu estou falando. Eu vou falar um exemplo de uma situação que aconteceu certa vez quando os sumos sacerdotes, sabe Deus, eles quiseram prender os apóstolos. E aí um anjo foi e tirou os apóstolos da prisão. E aí esse sumo sacerdote ficou bravo. E ele falou assim, eu vou ler para ficar mais claro. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo, eis que os homens que
que encerrastes na prisão estão no templo ensinando ao povo. Já aguentaram. O sacerdote mandou prender os caras que estão lá no templo lá. Então, foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência. Trazendo-os, o apresentaram ao conselho. E aí o sumo sacerdote interrogou, dizendo: nós não admoestamos vocês expressamente que não ensinais nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Aqui eles estavam falando de Jesus. Os sumos sacerdotes estavam denominando Jesus como uma seita, aquilo que era ensinado por Jesus como uma seita. E ele deu uma dura ali nos apóstolos: eu não falei que vocês não falarem sobre esse homem, para vocês não proliferarem as notícias do que ele faz, aquilo que ele tem feito. E aí Pedro respondeu: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E aqui é Pedro dizendo, e todos nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levando-os no conselho de um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por pouco levassem para fora os apóstolos. Então Gamaliel, ele era um mestre doutor muito respeitado da lei. Ele falou: não, peraí, não vamos matar esses caras não, deixa eu lá fora. E aí ele disse: acautelai-vos a respeito do que havia de fazer esses homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se juntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos lhe deram ouvidos, foram dispersos e reduzidos a nada. Então Gamaliel falou assim para o sumo sacerdote: deixa esses caras. Ontem mesmo se levantou um aqui, um tal de Teudas, juntou mais 400 homens e não deu em nada. Depois levantou-se Judas, Galileu, nos dias de alistamento, e levantou outro povo, mas também esse padeceu. Todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então Gamaliel falou, deu outro exemplo para o sumo sacerdote. E esse Judas aí, não é o Judas Iscariotes, tá, o traidor. E esse Judas se levantou, mas também padeceu, e os homens foram dispersos. Aí Gamaliel disse, olha que interessante: mas, se referindo aos apóstolos, se é de Deus, não podereis desfazer, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-lhes açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e o deixaram ir. Então Gamaliel falou: se esse negócio for de Deus, nem vocês vão poder pedir, porque vocês vão ser achados como combatentes contra Deus. Então, olha só que sabedoria desse homem. Ele trouxe dois exemplos de pessoas que estavam se levantando, falando acerca de coisas e que essas coisas caíram por terra. Mas no caso de Jesus, ele falou: não vou fazer nada, deixa quieto. Se isso daí prosperar, é Deus. Se isso não prosperar, daqui a pouco esses aí morrem também, igual os outros dois ali que se dispersaram e morreram. Essa é a instrução que Paulo teve. Professor Gamaliel, mestre Gamaliel,
foi professor de Paulo. Paulo é o homem que eu quero falar nessa noite. É dele que eu quero falar. Eu quero falar de Saulo, melhor dizendo. Ele tinha instrução para ser um judeu moderado, para ser um judeu messiânico. Mas não, como a gente diz aqui, ele tinha sangue nos olhos, né? Ele tinha sede de perseguir a igreja. Paulo, ele era um fariseu. Saulo, ele era um fariseu. E muitas vezes a gente fala isso até num tom pejorativo, achando que é ruim ser um fariseu. E não é. Ruim é o que os fariseus faziam, porque eles eram exímios estudantes da Torá, conheciam a lei, só que não praticavam. Esse é o erro. Você não praticar aquilo que você conhece. Mas ele ser um fariseu, Paulo ser um fariseu não é mal. Não é um demérito. Naquele tempo existiam vários grupos religiosos. Efeitos, zelotes, os sacerdeus, que é o caso do Santo Sacerdote que eu mencionei, os fariseus. E os fariseus, eles tinham total condição de reconhecer Jesus como Messias. Os fariseus conheciam a lei como a palma da mão. Eles só não praticavam. Mas eles tinham total condição de conhecer Jesus como Messias. Filipenses 3:5. Esse benjamita, o qual estamos falando, circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu, mas não reconheceu Jesus. Foi perseguidor da igreja. Esse benjamita disse: sou israelita de descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Saulo, ele é filho do pai das nações, que é Abraão. O Senhor não prometeu para Abraão que ele seria o pai das nações? O Senhor não mostrou os céus para Abraão? Perguntou se ele poderia contar as estrelas e prometeu para ele que ele seria o pai das nações. Saulo é filho do pai das nações. Ele é filho de Abraão, ele é filho de Isaac, ele é filho de Jacó, ele pertence a uma das tribos. E como está escrito, ele constitui pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. O Senhor constituiu Abraão através de uma promessa, tirando ele do meio da parentela dele, da idolatria, trazendo para ele, trazendo para o útero de Sara um filho aos 75 anos. Por isso que esse versículo diz: convoca a existência elementos inexistentes. Sara riu, porque ela não acreditou. Mas aquilo que o Senhor promete, ele cumpre. E ele constituiu Abraão como pai de muitas nações. Irmãos, a história de Abraão, Isaac e Jacó, ela era latente na memória de Saulo. Saulo, ele era um membro de uma tribo próspera, rica, que tinha total condição de servir a Deus. E agora eu vou entrar na mensagem, em Atos 9. Agora sim você pode ler comigo. Atos 9, versículo 1. Glória a Deus. Amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco e para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Aqui, igreja, é
aquilo que eu disse, eles consideravam Jesus, o seu ministério, o seu ensinamento como uma seita. Paulo estava com sangue nos olhos, respirando ameaças e mortes para pegar quem estivesse seguindo Jesus. Quer seja homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Verso 3. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo é para te recalcitrar contra os aguilhões. Aqui, veja, vou fazer um parênteses. São duas palavras difíceis que na língua portuguesa raramente a gente usa. Tudo é para te recalcitrar. Ou seja, Jesus falou para Paulo: ó, vai ser duro para você resistir em me obedecer contra os aguilhões. Aguilhões são aquelas varas utilizadas para você tocar o olho. Então era o próprio Jesus tocando Paulo com o aguilhão dele ali, ó, falando: vai ser duro, você vai resistir. E ele, tremendo, verso 6, e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Eu não tinha nem sido convertido na direita, porque eu estava orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha a mão sobre ele, para que ele o tornasse a enxergar. E respondeu Ananias: Senhor. Aí, pastor, o Ananias até pôs a cabeça nessa hora, sabe quando você fala assim? O Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Ananias estava com medo, falou: eu vou no encontro desse Saulo vai me matar. Mas o Senhor respondeu: vai, porque para mim um vaso escolhido, para o meu nome levar diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor já estava falando ali que Paulo ia padecer pelo seu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e encontrou-lhe as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém. E logo lhe caíram os olhos como umas estrelas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aleluia. Glória a Deus, Deus. Eu gosto muito disso mesmo, porque foi uma experiência. Eu acho que, não sei, se eu colocar na balança o encontro de Jacó com o anjo, o encontro de Jacó com Deus, e o encontro de Paulo com Jesus na eternidade, são duas passagens, são dois encontros maravilhosos que nós devemos ter.
Saulo, ele entendia tudo sobre a lei. Você não faleceu. Mas Saulo não entendia nada da graça. E a gente só começa a entender da graça depois que nós temos um encontro com Jesus. Olha o que Saulo se tornou depois do encontro com Jesus. Olha o que Jacó se tornou depois do encontro com Deus. Depois de ter lutado com o próprio Deus. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Deus mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. Muitos dizem que ele tinha dois nomes, que ele era romano, ele tinha cidadão romano. Então era Saulo e Paulo. Mas eu penso que não. Eu penso que foi o próprio Deus que falou não. Jacó deixou de ser Jacó, deixou de ser enganador para ser Israel. E Saulo deixou de ser Saulo, deixou de ser perseguidor para ser Paulo, e agora vai ser perseguido. Saulo, toda a sabedoria que ele tinha, com todo o conhecimento que ele teve com Gamaliel, com toda a sua estrutura teológica formada, com tudo aquilo que os profetas deixaram acerca de Jesus, ele não reconheceu Jesus como o Messias. Ele não reconheceu a graça messiânica que estava sendo pregada pelos profetas. O seu conhecimento estava limitado somente a uma coisa: a lei. E a lei é o judaísmo de Paulo, anti-Saulo, e do seu farisaísmo, não creu que Jesus era o Messias e que ele morreu pelos nossos pecados. Eles criam apenas no sacrifício de animais, o sacrifício da antiga aliança. O sacrifício da antiga aliança, eles só acobertavam o nosso pecado. O sacrifício da antiga aliança não era perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados, ele só veio em Jesus. E certa vez eu ouvi um missionário falando no YouTube que o Senhor pediu Isaac como um sacrifício humano, porque os sacrifícios de animais já não estavam sendo suficientes. E ele falou: não, vou pedir um sacrifício humano. Mas não, ali era outra situação. Deus estava testando acerca da sua fidelidade. O sacrifício de animais, ou mesmo que tivesse sacrifício humano, como muitos sacrificaram crianças na mesa hológica, isso não traz o perdão do nosso pecado. Isso é repugnante ao Senhor. O que traz é o perdão, o que traz a graça, o que nos tira da lei é Jesus. E Saulo precisou ter esse encontro com a luz. Eu vou ler aqui em Tiago 17: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Olha só, gente, nós somos as primícias, somos criaturas criadas por Deus, como primícias. Ele é o Pai da luz. Ele foi aquela luz que encontrou Saulo. Depois de 3 dias sem ver, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, eu fico imaginando Saulo vomitando toda a lei, jogando fora tudo aquilo que ele tinha aprendido como fariseu. Foram 3 dias, vocês imaginam esses 3 dias sem ver, sem comer, sem beber, em particular ali tremendo de Saulo, meu Deus. E Saulo não levou ao Senhor Jesus. Saulo não conheceu o Senhor Jesus como os apóstolos conheciam, o Jesus histórico. Não desprestigiando, é claro,
Todas as experiências, nós vemos isso nos Atos dos Apóstolos, nós vemos isso nos Evangelhos, tudo o que os apóstolos viveram, passaram com Jesus, foi sensacional nos seus 3 anos de ministério. Mas Saulo não conheceu esse Jesus histórico. Saulo conheceu Jesus pelo poder do Espírito que desceu dele. Quando ele foi cheio, você viu que a minha falei? Para que você seja cheio do Espírito Santo. Saulo conheceu Jesus, o Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Ele viu a Jesus face a face. Ficou ali no secreto com o Senhor por 3 dias. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo, apóstolo, pelo poder do Espírito Santo, ele não andou com os discípulos, não se baseou nas experiências dos discípulos. Os 12 andaram com Jesus, mas Saulo conheceu Jesus ressurreto. Jesus ressurreto apareceu para Paulo. Paulo se converteu ali por volta de 34 até 35, 36 anos depois de Cristo. Ele não conheceu Jesus. Os apóstolos, Jesus Pai e osso. Paulo foi arrebatado. Em 2 Coríntios 12 fala que ele foi arrebatado ao paraíso. Ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Eu fico imaginando que experiência foi essa que ele teve nesses 3 dias. O que ele viveu ali com Jesus nesses 3 dias. Mas eu me pergunto, pastor, toda a história do benjamita que ele é. Saulo precisava mesmo de Jesus? Saulo, ele era o cara. O conhecimento que ele tinha. Benjamim era uma tribo rica, terras, posses, Jericó, Jerusalém. Saulo não precisava de Jesus. O contexto histórico que eu coloquei aqui me leva a crer, não posso afirmar com certeza, mas que Saulo era rico. Não era barato estudar. Ele era aluno de Gamaliel, um rabino. Ele precisava pagar, ele precisava comer, ele precisava se vestir. Mas as viagens custavam dinheiro. Ele fez para ter serviço cristão. Não estou falando das viagens missionárias, estou falando a perseguição que ele fazia. Saulo não precisava de Jesus. Saulo era um homem de guerra, líder da tribo de Benjamim. Será que todo mundo sabia usar a marca? Ele participou, ele consentiu, ele assistiu à morte de Estevão. Ele não precisava de Jesus. Eu quero ler esse trecho aqui, que é muito interessante. Paulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e os lançava na prisão. Como eu falei, Saulo era o cara, tinha tradição, foi abençoado por sua descendência. Ele não precisava de Jesus. Ele tinha tudo que ele queria. Fariseu, relacionamento com o sacerdote, com o saduceu, aluno de Gamaliel, tinha dinheiro, era um homem de guerra, ele era o cara. Por isso ele perseguia quem ele quisesse. Se ele quisesse perseguir qualquer um, ele perseguia.
Mas é interessante que o Senhor falou comigo. Eu não sei quem entregou aqui no dia e leu Atos de Paulo. Foi aí que o Senhor me deu essa palavra. Porque, sabe o que eu vejo muitas vezes em Saulo? Eu e você. Eu e você. Quantas vezes nós nos vemos de uma maneira que não precisa? Um pouco de dinheiro, muito dinheiro, não importa. Às vezes a gente não tem nem 5 cruzeiros no bolso, mas a gente se acha. A gente se garante na nossa faculdade. A gente se garante com um carro ali na calçada de vale nada. Eu me vi naquela saúde. 23 anos fora da igreja. Convertido, batizado aos 16 anos, e tem 23, 26, porque eu tenho 23 anos, enfim. Eu não precisava de Deus. Eu tinha 2 empresas, 4 anos, carro pequeno, casa própria, financiada, mas era minha. Eu não precisava de Deus. Eu era o cara, eu era Saulo. Mas aí a graça veio do céu, enviada por Deus, para variar, para iluminar a minha vida. Aleluia. Porque eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. E sabe, por mais que eu não percebia, eu percebi sempre perguntar aqui, ninguém está perguntando crente aqui, né? Tem uns crentes lá na mentira, né? Olha, beleza. A gente não pode nem afirmar isso, né, pastor? Pecado, né? A gente está perseguindo crente. Eu não persegui um cristão, viu, pastor? Pode ficar tranquilo. Mas. E você persegue o elfo. É um ciclo, ele persegue aqui, né? Mas sabe o que a palavra diz, igreja? Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Então você que está na igreja e não se batiza, você espalha. Você está contra a igreja. Você que não congrega, o desigrejado, os famosos desigrejados, espalha. Pode espalhar, você é contra Deus. Você que não participa da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, espalha. Você é contra Deus. Você não está perseguindo, mas você está contra Deus. Você que está amaziada, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, não quer tomar posição, espalha. Você está contra Deus. Você não abre sua igreja, o seu dízimo, a sua oferta, espalha. Você não está com Deus, você está contra Deus. Você que está em pecado. Quando eu falo pecado aqui, não são os pecados que nós cometemos, porque eu sou pecador. Eu estou tremendo aqui em cima. Estou falando daquele pecado de estimação. Estou falando daquela iniquidadezinha que eles guardaram no bolso. Espalha. Você está contra Deus. Você que se dedica ou prefere o secular, espalha. Você está contra Deus. Você que defende pautas antibíblicas, doutrinas explícitas que estão na palavra, que pode ou que não pode, você defende que não, mas tem um jeitinho brasileiro de fazer fulano, fazer ciclano, entrar no céu, não tem jeitinho, espalha, você está contra Deus, você está igualzinho a Saulo. Eu estava igualzinho a Saulo, quando eu conheci o pastor William, em 2015, no casamento da Lídia. Ele me entregou uma par de rolo que nem cabia nas mãos, né, pastor? Eu saí torto, ele e a Cris. Eu estava igualzinho a Saulo. Mas glória a Deus. E nessa noite, o Senhor está aqui.
E Ele traz esse encontro. Não quero que fique aqueles dias aqui, não, tá? No mês do bebê. Não seria bom, né? Seria bom. Seria bom mesmo, porque quando eu fui para o monte, 20 dias. Quando eu me convidava para ir, eu não ia, mas naquela ocasião, por uma situação específica, eu fui. Foi praticamente como se eu tivesse ficado esses 21 dias sem visão, sem beber, sem dormir, e ter um toque. Um difícil toque. Mas o Senhor, Ele vai trazer esse encontro para cada um de vocês. E eu preciso desse encontro de novo. Eu não sou melhor que ninguém. Foi um encontro. E a cada domingo, eu saio da minha casa, eu falo para o Senhor: estou indo para o meu encontro. Eu quero o mesmo encontro de Jacoapeso, de Betel. Eu quero o mesmo encontro que Paulo teve em Damasco. Aleluia. E o Senhor ele vai ferir a sua visão, se for necessário. Ele vai ferir o seu coração. Ele vai colocar uma sede para você deixar de ser salvo, para você deixar de ser perseguidor, para você deixar de espalhar, para você deixar de ser contra as coisas do Senhor. Eu já estou terminando, igreja. Eu vou chamar de louvor, para o louvor final. Nós só temos dois caminhos, gente. Ou a gente é Saulo, ou a gente é Paulo. Ou você vai ficar fugindo da presença do Senhor, ou você vai ficar postergando, ou você aceita, ou você vira Paulo, ou é terminar com esse capítulo 11 dessa vida. Então, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, ou você é Saulo, ou você é Paulo. Paulo, ele gastou a vida dele, os 25 anos seguintes, na presença do Senhor. Eu não preciso falar o que Paulo fez no Evangelho. Escreveu metade do Novo Testamento. Tem algumas pessoas que até dizem que o Evangelho de Jesus é segundo Paulo, por tudo que ele escreveu. Sim, Paulo foi muito importante no Evangelho, mas o Evangelho continua sendo de Jesus. Então, até que o Senhor venha, gasta a sua vida como Paulo, deixa de ser Saulo, para de resistir, para de brigar com o Senhor. Vai querer sair com Jacó também com a coxa ferida? Se for preciso, sai, como a Silmara falou. Um vem pelo amor, outro vem pela dor. Mas veja, para de resistir, para de perseguir. Para finalizar, Paulo foi decapitado. Nós sabemos pela tradição cristã porque a Bíblia não fala, na época do imperador Nero. E foi considerado como um tratamento humano, dada as outras mutilações que fizeram aos nossos apóstolos. Eles não crucificaram a cabeça para baixo. Mas como Paulo era um cidadão romano, foi considerado que ser humano estava na morte divina para ele. Ele foi só decapitado. Sendo os maiores teólogos naquela época, maior missionário, maior portador de igrejas, Paulo escolheu colocar a vida dele junto do altar. Então, que essa mensagem venha entrar, penetrar no coração de vocês. Não deixem essa palavra no caminho, até que o Senhor venha. Abandone esse Saulo aí para dentro de vocês e abrace esse Paulo. Ele é um exemplo para as nossas vidas. Amém?